Vamos falar agora do modelo SPF 2000 a 5000 TL HVM, né? A gente já pode ver aqui que esse é um modelo aqui de 220 volts, né? E uma coisa bem interessante desse modelo, né, que ele tem uma variedade muito grande de opções, né, para o nosso projeto. Tá vendo aqui que a faixa dele é de 2000 a 5000. Então, né, uma faixa com várias possibilidades aí no meio. Só que a coisa mais interessante é que ele possui versões de 24 volts e versões de 48 volts. Né? As versões de 24 volts, né, aqui desenhando aqui a bateria, né, é o símbolo dela, ela teria que alcançar 24 volts. Né? Ou seja, corrente contínua, né? Então tem VCC. Né? Então, se a gente for trabalhar com bateria de 12 volts, a gente vai precisar de duas apenas em série no nosso projeto. Já quando é 48 volts, né, a gente vai precisar de pelo menos 4 baterias, né, 4 baterias em série, né, para fazer o sistema em 48 volts e usando as baterias de 12. Né? Então encarece um pouco mais o projeto, que você vai precisar de mais baterias. Né? A vantagem de ter 48 volts é que a corrente é menor. Né? Então a gente vai ficar mais fácil para a gente usar os cabos da bateria, vai ficar mais fácil para a gente usar a proteção da bateria. Então essas são umas grandes vantagens. Né? Então esse inversor aqui, ele possui modelos menores, que é para a gente começar. Né? Se você que está montando a sua casa aí com off-grid, que aí aos poucos você já tem um modelo pequeno e vai ampliando. Esses inversores aqui, na maioria deles não tem o paralelismo, apenas um modelo. Né? Então, mais sistemas únicos mesmo, inversor mais compacto, é um ótimo custo-benefício, funções mais simples, né? Sem fazer o paralelismo, trifásico, essas coisas, ele não faz. Mas ele tem essa versatilidade, né? A gente tem 24 volts, 48. Então, é um ótimo equipamento. Então, vendo aqui o datasheet, né, a gente pode ver aqui ó, que a gente tem o de 2000, a gente tem as duas opções, né, 24 volts e 48. O de 3000, a gente também tem as duas opções, né, 24 ou 48 volts. Só o de 5000, que é só 48 volts. Né? Porque pensa, os 5000 kW em 24 volts dá uma corrente absurda. Né? Porque a corrente que pode passar, por exemplo, é 5000 dividido por 48. Né? Então, se a gente fizesse 24, ia dar o dobro. Então, essa é muito grande. E o de 5000 ele tem duas versões, a HVM e a HVM-P. Né? A "-P permite o paralelismo. Então, é uma função muito boa, né, nesse modelo de 5 kW, que se você comprar o "-P, né, você vai ter aí a função de paralelismo. Beleza? Então tem que consultar no distribuidor, né? Se ele tem o HVM ou o HVM-P, ou se ele tem as duas possibilidades, para não gerar confusão. O HVM normal não faz paralelismo, o HVM-P faz paralelismo. Eu acho que a diferença de preço entre eles deve ser bem pequena, porque a única diferença é uma placa de paralelismo a mais que tem no inversor. Tipo da bateria, lítio ou chumbo ácido, normal. Então são inversores de 2, 3 e 5, né, kW. Esses daqui, até aqui, não permitem o paralelismo. Daqui para cá não permite paralelismo, então é um sistema com um único só inversor. Mas o de 5 tem a versão que permite até 6 unidades. Beleza? Então aqui as informações, né, são bem comuns, né? O surto aqui, a potência de surto é 2 vezes, né? 93% de eficiência. Esqueci de falar, são inversores de 230 volts, 220, né? Senoide pura, tempo de comutação também comum. Aqui que entra a grande diferença, né, para os outros inversores que a gente já apresentou, que é o controlador de carga. Né? Como eu falei para vocês, esse daqui é uma solução mais simples. Né? O controlador de carga ele não é tão potente, né, comparado aos outros modelos. Né? Por exemplo, se você está comprando um modelo de 24 volts, né, que é o de 2 ou 3, o controlador de carga é o mesmo. Ele é de 1500 watts. Então, não adianta você colocar 2000 watts, 3000 watts de módulos e só vai aproveitar 1500. Entendeu? Não adianta, apesar do inversor ser de 3 kW na saída, você colocar 3 kW de módulo. Porque ele não vai aproveitar esses 3 kW de módulo. Né? O máximo do controlador de carga é 1500. Né? Então você deve estar se perguntando, né? Como que o inversor é de 3 se o máximo que eu vou poder colocar de módulos é 1500? Né? Como que eu vou ter 3 na saída? É bem simples. Vai ter que ser a união dos módulos com a rede elétrica. Né? Então a soma dos módulos com a rede elétrica, somando, eles vão poder fornecer 3 kW na saída. Se você tiver
apenas os módulos, não tiver rede elétrica no seu sistema, vai ser os módulos mais a bateria. Ou, se você tiver rede elétrica, você também pode configurar para ser os módulos e a bateria, né? Então a única forma de a gente ter os 3 kW na saída, né, não tem como fazer só com os módulos, tem que ter a junção, né, da bateria ou da rede elétrica, né? Bateria mais rede elétrica, bateria mais módulos e por aí vai, né? Então tem que ser a junção das fontes, né? Só os módulos não vai ser o suficiente, né? Então você não precisa colocar tantos módulos aqui nesses inversores, né? Então, por exemplo, os de 48 volts tem um controlador de carga um pouquinho melhor, 1800 watts, né? E o de 5 também, 4500 watts, mas aqui é um controlador de carga bom, né? Ele chega na potência próxima aí do inversor, né? Beleza? Aqui tem o range do MPPT, né? Você vê que os de 24 volts é menor, né? De 30 volts a 80 volts, e aqui os maiores são de 60 volts a 115. E o limite aqui, né, da tensão de circuito aberto é 104 volts e aqui 145 volts. Então aqui tem que prestar muita atenção, né? Uma MPPT como entrada, né, para todos. O máximo, né, que a gente vai colocar aqui é 50 amperes, então a gente pode colocar módulos em paralelo, né? Por exemplo, 5 módulos em paralelo, né, de 300 watts, que daí já vai dar os 1500, né? Mas tem que ver se vai ficar dentro dessa faixa de tensão aqui. Porque se a gente colocar 5 módulos em paralelo, né? Ixi, vai ficar meio apertado aqui, né? 5 módulos em paralelo, um módulo por arranjo, né? E aqui chega aqui no inversor, né? Mas se aqui a tensão, né, não ficar nessa faixa aqui de 30 a 80, nem vai ligar os módulos, o controlador de carga. Porque ele precisa dessa faixa de tensão aqui para ligar, né? Mesmo serve para os outros inversores. Então, tem que prestar muita atenção no dimensionamento, qual módulo nós vamos utilizar, beleza? Aqui é 30 amperes, né, para esses inversores aqui. Então, o 3000 TL HVM 48, ele é 30 amperes. Então, dá para colocar uns 3 arranjos, né? 3 arranjos de 330, módulo de 330, por exemplo, com 2 módulos em paralelo. 2 módulos em série, né? Em total 6 módulos, para fazer um negócio bem legal. Um exemplo, né, pessoal? Né? Vocês vão conseguir dimensionar isso. E aqui o de 5000 ele é controlador de carga mais top, ó, 80 amperes aqui, dá pra fazer um estrago muito bom aí no projeto, fazer um negócio bem legal. E falando um pouco da rede, né, olha aqui, ó, a rede consegue, né, a parte do controlador de carga que está envolvendo a rede é 30 amperes para os modelos de 24, para os modelos de 48 volts são 15 amperes e para o de 5 kW 60 amperes. Né? Então, olha que interessante, né? Dá para juntar aqui, né? O do solar mais o da rede vai ter aí uma corrente bem bacana. Beleza? Então a gente tem aqui, se vocês entenderam, né, essa questão aqui, né, do porquê, né, a potência na saída, como que ela vai chegar em 3 kW sendo que o controlador de carga é menor, como que ela vai chegar em 5 kW se o controlador de carga é menor, né, deixa aí nos comentários que eu vou tentar explicar novamente, beleza? Mas é basicamente isso, né, a gente tem que juntar a bateria ou a rede elétrica para complementar e ter a potência na saída. Então aqui as informações normais de todos os inversores, né, 60 Hz, IP20, isso aqui tem que prestar muita atenção, né, porque IP20 você não pode instalar em qualquer lugar. Questão da altitude, temperatura, é normal de todos os inversores, beleza? Espero que vocês tenham gostado desse modelo aqui, que eu acho ele top, né? Só tem que prestar atenção nesse dimensionamento aí dos módulos, né, do controlador de carga, mas ele é muito versátil, a gente tem muitas possibilidades de projeto, olha que legal, né? Se você quer fazer um projeto de 24 volts, top, projeto de 48 volts, top, potência de 2, 3 ou 5, tem várias opções. Paralelismo também com o de 5, então é bem legal. Vamos agora para um novo inversor, né, que ele tem um formato diferente, né? Estavam acostumados com aquele formato menor, né, formato mais residencial, mais bonitinho. Agora vamos entrar nos inversores mais parrudos, né, os inversores mais pesados, né, que tem potências até mais elevadas, que é os inversores que tem esse T aqui. Não sei se vocês repararam, né, nos outros eram todos TL. TL é como a gente falou na aula de nomenclatura, é sem transformador. Agora nós estamos falando de inversores que têm transformador, que é esse T aqui, né? Ou seja, dentro do inversor, né? Vou fazer um pontilhado aqui, por exemplo,
né? Não sei se é essa localização exata, mas aqui tem um transformador, né? Isso daqui é muito interessante, né? Porque com o inversor transformador a gente consegue trabalhar com cargas pesadas, né? O transformador dentro de um equipamento ele consegue aliviar um pouco para o circuito eletrônico a questão da corrente, né? Então com isso a gente consegue alimentar com esses inversores aqui cargas pesadas. Esses inversores aqui eles são mais voltados para cargas indutivas, né? Os outros que eu apresentei, eles são residenciais e são mais voltados para cargas resistivas, né? Esse daqui você pode trabalhar com carga resistiva também, ia ser fantástico. Só que lá os outros modelos que eu mostrei para vocês, eles não são muito bons para trabalhar com cargas indutivas, não é muito recomendado, beleza? Então olha aqui que legal, potência de 4 a 12 kW. Então dá para a gente fazer um sisteminha com inversor com 12 kW, que também é bem bacana. E como mostra aqui o HVM, são sistemas em 220 volts. Vamos dar uma olhadinha aqui no datasheet. Todos os inversores são 48 volts, né? E todos trabalham com lítio e chumbo ácido, né? Temos um modelo de 4, de 5, de 6, de 8, de 10 e de 12 kW, né? Que é a potência padrão deles aqui. Mas olha que interessante, a potência de pico deles, a potência de surto que tem aqui, é 3 vezes, né? Nos outros modelos residenciais era apenas 2 vezes, né? Então aqui a gente consegue trabalhar com uma potência 3 vezes maior, né, por um período de tempo pequeno, né, do que o do inversor, né, a potência nominal, né? O que nós vamos utilizar nisso? Para dar partida em cargas indutivas, né? Vocês sabem, né, que um motor, né, a curva dele de operação é mais ou menos assim, ó. Ele está desligado, né? Aí ele dá um pico para sair da inércia, aí depois ele estabiliza, né? Então, esse pico aqui, né, esse intervalo de tempo, né, e essa potência aqui que ele alcançou, a potência máxima, né, a gente, dependendo do equipamento, a gente consegue alimentar com os nossos inversores, né, porque a gente consegue 3 vezes mais do nominal. Então isso aqui é muito interessante, né? Então você tem que analisar a carga que você está trabalhando, né, para saber se o nosso inversor vai conseguir partir ela, entendeu? Às vezes é uma bomba, às vezes é um motor, né? Então você tem que analisar o perfil da sua carga, ver o datasheet da carga que você está usando, da bomba, do motor, e ver qual que é a potência de pico, e ver se o nosso inversor aqui consegue alimentar essa potência. E qual que é o tempo, né, que ele fica nesse pico, né? Porque o nosso inversor ele não consegue por muito tempo, né, ficar alimentando esse pico, né? Só que daí tem uma questão, né? Nós tem essa vantagem de ter transformador e tudo mais. Só que a desvantagem do transformador é a eficiência, né? Olha aqui como que fica aqui a eficiência do inversor, né? Até esses modelos aqui é 85%, né? E aqui 88%, né? Então o transformador ele tem perdas, né? Então isso vai reduzir a eficiência do equipamento, né? Porém, né, isso daí não vai estragar o nosso projeto, né? A aplicação disso daqui é mais para a gente dar partida em cargas mais pesadas, beleza? Ele consegue atingir 95% quando ele está no modo de linha, né? Quando a gente está fazendo usando o modo de linha do equipamento, beleza? Eu vou explicar mais para frente. Também tem a questão da comutação e tudo mais, né? Os tempos, né, comum. Agora, olha que interessante, né? Todos esses modelos de 4, de 5, de 6, o controlador de carga é de 5.000. De 8, de 10 e de 12, o controlador de carga é 7.000. Né? E a corrente 120 amperes e 80 amperes. Né? E a tensão de operação vai até 150 volts, né? Que é a máxima, né? Só que até a faixa de operação é de 60 a 145. Então nós vamos colocar poucos módulos em série, mas muitos módulos em paralelo, né? Porque nós temos aqui 120 amperes. Depois eu vou ensinar como a gente faz mais ou menos o dimensionamento para vocês terem uma noção, beleza? Só para vocês entenderem um pouco, eu vou pegar um módulo lá, vou pegar um inversor, né? E a ideia é a mesma para todos, tá? A ideia do dimensionamento. Então eu vou pegar um modelo aqui, fazer o dimensionamento, depois a gente replica para todos aí, que a ideia é a mesma, né? O conceito. Né? Mas olha que interessante, o de 8, de 10 e o de 12 tem 2 MPPTs. Que fantástico, né? Um off-grid com 2 MPPTs, cara. Se tem um telhado com 2 águas, você consegue montar tranquilamente. A questão da rede, né? Cada modelo tem um limite aí, ó. Esse aqui é 40 amperes, 50 amperes, 60 amperes, por aí vai. Tensão nominal 230, né? Então isso aqui é bem comum, né, para todos, né? Mas olha aqui uma coisa que
a gente vai estranhar um pouco, levando em consideração dos outros modelos. O peso. A gente tem um transformador. Transformador é cobre enrolado, né? Então, olha, o inversor de 4 tem 38 quilos e o de 12 tem 75 quilos. Pesa mais que um humano, né? Um humano. Então, bem mais pesado para fazer a instalação. Porém, é a questão do transformador que ajuda a gente aí nessa questão dos projetos aí para cargas mais pesadas. Beleza? Então, vamos para o próximo modelo. Temos agora o SPF 4000 até 12000T DVM. Isso aqui é fantástico. Um único só equipamento, a gente consegue ter na saída duas tensões, né? Dois valores de tensão, né? Aqui tem um diagraminha que vai ajudar a gente a entender melhor, né? Tem aqui os módulos, as baterias, monitoramento, até aí tudo normal. Mas olha aqui o grid, que é a entrada da rede ou do gerador. Você vai entrar com fase neutro. Só que daí o fase neutro tem que ser 220 volts. E a saída do inversor para as cargas tem duas fases e um neutro, né? Fase nós vamos ter 220 volts. Fase neutro nós vamos ter 120 volts. Né? Então, o equipamento, dentro dele, ele faz essa transformação de 220 para 120, né? E consegue ter na saída 3 cabos, né? Que é duas fases e um neutro para a gente ter esse tipo de ligação. Né? Então, é como se ele tivesse o split phase dentro dele. Então, com um único só equipamento, a gente consegue ter essas duas tensões. Beleza? Só que a entrada da rede, né, o AC input, só é 220. É entrada monofásica. Beleza? Olha aqui o datasheet dele, que bacana. Também tem muitos modelos. 4, 5, 6, 8, 10 e 12. Todos são 48 volts. Todos seguem aquela mesma linha de raciocínio de ter 3 vezes, né, a potência, né, nominal. Né? Se a gente fazer aqui 3 vezes. Mais voltado para as cargas mais pesadas e tudo mais. Né? Ele lembra, né, o HVM que eu apresentei na última aula. Né? É como se ele fosse um primo, né? A gente pode dizer assim. Né? Lembra muitas características, só que ele tem essa função, né, de fazer o 220 ou 120. Né? Ele tem um fase e um fase neutro na saída. Então a gente consegue 104, 110, 115, 120 e no fase neutro, né? Aqui no fase neutro, e 208, 220, 230, 240 no fase. Beleza? Também segue aquela questão lá da eficiência ser menor por causa do transformador. Controlador de carga 5.000 watts, 7.000 watts, duas MPPTs, máxima corrente de 120 amperes, 80 amperes. A questão, né, dos limites de tensão também, né, segue igual do outro inversor. Então ele é bem parecido, né? Só que da entrada dele é só fase neutro, desculpa, fase neutro 220. Ou fase 220, né? Não tem problema, né? Só que você vai entrar só com 2 cabos. Opa, essa seta aqui não ficou boa, é aqui também. Beleza. Show? Né? Então ele também segue aquelas mesmas características, né, do controlador de carga, né, da parte CA de 40, 50 até 100 amperes. Né? E o peso dele também é bem significante aí por conta da questão do transformador. Beleza? 75 quilos aí, é o modelo de 12. Né? Então tem que ter força aí para instalar esse inversor. Eu acho que uma pessoa não consegue, tem que ser pelo menos duas aí, com muito esforço ainda. Eu que sou mais fraco aí, eu preciso de sempre uma ajuda. Mas temos aí modelos menores aí, ó, com 42 quilos, que eu acho que eu também ia ter dificuldade.